Cuba, o país caribenho que foi o palco de uma das revoluções mais influentes da história. Conhecido pelo seu charuto e pelo açúcar, a ilha é rondada de controvérsias. Cuba hoje é um país que polariza muita gente. Muitas histórias e narrativas são criadas em torno dela. Com toda essa história começando a partir de 1959, na Revolução Cubana. Revolução essa liderada por Fidel Castro, Raul Castro e o guerrilheiro Che Guevara. Nos primeiros anos, Cuba, liderada por Fidel, até que fez bastantes mudanças em favor da população civil. E até mesmo para surpresa de muitos, Fidel tentava ao máximo se desvencilhar de uma imagem de socialista. Entretanto, com o tempo, as coisas foram mudando, e o governo se declarou oficialmente socialista, o que para os Estados Unidos era inaceitável, ter um governo comunista aliado dos soviéticos em seu nariz. Essas mudanças nos ares da América causariam a maior crise da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba, onde o mundo chegou mais perto de se destruir um conflito nuclear. E além da crise, Cuba seria responsável na mudança de vida do cotidiano em diversos países na América Latina, e até mesmo na África. Mas, e se nada disso tivesse acontecido, e Cuba tivesse continuado como um país relativamente democrático na periferia dos Estados Unidos? Como isso mudaria Cuba e o resto do mundo? Então é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Após o fim do domínio espanhol em Cuba e Porto Rico, o domínio da região passou para os Estados Unidos. Apesar de, no papel, Cuba ser independente, lá era meio que um estado cliente dos Estados Unidos, que tinham muito interesse na região, principalmente por causa do açúcar. E bem, as coisas continuariam assim por muito tempo, mas nossa história começa a ficar interessante aqui, em 1940, na ascensão de Fulgêncio Batista na presidência. O primeiro governo de Batista, de início não começou ruim. A Constituição que ele pôs era uma Constituição até que bem liberal para sua época. No governo dele, Cuba ajudaria um pouquinho os Yankees na Segunda Guerra Mundial e começaria dando um pouco de direitos trabalhistas para os cubanos. Mas, antes mesmo de terminar o seu mandato, o mesmo já mostraria quais suas reais intenções. O embaixador americano Spur Briden se deu conta do que estava acontecendo e teria dito que o próximo presidente iria encontrar caixa vazio quando assumisse. Batista voltou ao poder no dia 10 de março de 1952. Começou aí então a etapa mais sangrenta da história cubana desde a Guerra de Independência. As represálias das forças de Batista custaram a vida a numerosos presos políticos. Para cada bomba que explodia, tiravam 2 presos da cela e Esse cenário se demonstrou extremamente fértil para que os vários grupos cubanos se reunissem para tentar derrubar o governo, tendo entre eles os socialistas, nacionalistas, liberais e até muitos moderados que tinham visto o quão longe o governo de Batista estava indo. E o grupo que tomaria a liderança desses movimentos seria o M-16 de Julio, que usando táticas de guerrilha na floresta, consegue o apoio suficiente para marchar sobre Havana e derrubar o governo de Batista. De início, Fidel não era um socialistão, era mais um nacionalista, mas o seu irmão e o Che eram sim, e algumas de suas políticas estressavam os moderados, que ajudaram a derrubar o Batista. A saída desses moderados acabou por assim, empurrando Cuba para um regime comunista. Bem, vendo assim todo o contexto que levou à Revolução Cubana, a gente pode perceber que se não o principal culpado que levou Cuba ao caminho que trilhou, foi Fulgêncio Batista. Sem ele, muito provavelmente o status quo teria se mantido, e Cuba seria mais uma democracia falha na América Latina. E então, para mudar tudo isso, vamos fazer uma mudança. Nas eleições em 1952, Fulgêncio voltará a Cuba para concorrer nas eleições, e vendo que ele seria derrotado, ele lidera uma quartelada que derruba a frágil República Cubana. Se caso esse carinha aqui tivesse continuado na Flórida de onde ele estava, provavelmente que aqueles movimentos que depois derrubariam Cuba não teriam tido muita força. E é isso, removendo o único safado da história cubana, a gente evita toda a revolução de acontecer. Tá, e como ficaria Fidel, o Raul e o Che Guevara? Sem as revoluções, o que aconteceria com esse pessoal? Bem, Fidel, mesmo antes da Revolução Cubana ter dado certo, já era metido na política, sendo nacionalista de Cuba. Suas posições só iriam de fato se radicalizar após a ascensão de Batista, que prendeu o cara. Tudo isso naquele ano de 1953. Sem o governo de Batista, Fidel muito provavelmente continuaria sendo um político de certa forma influente em Cuba, principalmente com os estudantes, onde teria grande parte de seu apoio. Já Che é um pouco mais complicado. Enquanto Fidel se adaptaria muito mais facilmente a esse novo mundo, Che Guevara muito provavelmente tentaria procurar outros lugares da América onde ele poderia de fato lutar. Muito provavelmente na América Central. Possivelmente ele não viveria muito tempo não. E diferente da nossa realidade, poucos conheceriam sobre o guerrilheiro Che Guevara. Cuba, mesmo sem a ditadura de Fidel e Batista, ainda estaria em crise.
Lá, de fato, nunca foi um país realmente independente. Na época, Cuba era um grande cassinão dos Estados Unidos, que comandavam grande parte da economia do país, e muitos políticos estariam querendo mudar isso, o que poderia trazer rixas com os Estados Unidos, porém não ao ponto de se aliar com a União Soviética. Sem Cuba de Fidel, sem mísseis soviéticos no Caribe, porém, entretanto, os americanos ainda teriam seus mísseis na Turquia e na Itália, o que deixaria os soviéticos meio desconfortáveis. Bem, os mísseis continuariam a ser tema de briga por muito mais tempo, mas sem o poder de barganha que eles tiveram em Cuba, as mudanças para uma guerra fria mais branda demoraria a acontecer, e o contato entre os soviéticos e os americanos teriam sido mais demorado. Mas sim, é bem provável que uma hora na Europa ou na Ásia os soviéticos subiriam o tom e ambos, Oriente e Ocidente, tentariam acalmar os ânimos um do outro, para manter uma relativa estabilidade. Estabilidade é algo interessante da gente analisar, porque Cuba não foi apenas relevante para os Yankees, ou então para os russos, mas um lugar que Cuba influenciou muito foi justamente a América Latina. De maneira direta, como foi nas guerrilhas na América Central, e indireta, até porque a guerrilha como foi a do Araguaia foi justamente inspirada nas guerrilhas cubanas, como foi a do M-16. Me arrisco a dizer que a situação aqui estaria mais tranquila. Na Colômbia, as Farc provavelmente nem sequer existiriam. Uma das razões para o caos político na Colômbia foi a Revolução Cubana e os impactos que tiveram nos liberais e os conservadores daquele país. Sem a Revolução, as coisas estariam boas nesses países? Mas nem de longe. As coisas continuariam horríveis, e ainda assim haveria conflitos civis como os que já estavam acontecendo na Colômbia antigamente. Mas as estratégias utilizadas e os grupos que surgiram tiveram influência de Cuba. No Brasil, por exemplo, tivemos a guerrilha do Araguaia, que utilizava as táticas cubanas, e muitos dos guerrilheiros receberam treinamento em Cuba. Mesmo sem a Onda Vermelha na América do Sul, é bem provável que o exército ainda assim tomaria o poder em 64. Mas algumas razões que os levaram a se perpetuar no poder, como o Araguaia, que serviu como um grande espantalho, não existiriam. Talvez assim, a ditadura até pudesse ter terminado mais cedo, sem tantos inconvenientes, terminando do governo do Geisel. Mas isso dependeria muito de como estaria a situação na época, até porque os militares ainda temeriam uma reação civil após os anos de chumbo. E não foi só na América Latina que Cuba foi influente. Para muitos que não sabem, Cuba foi muito influente na África, sendo um ator ativo na Guerra Civil da Angola, apoiando o MPL contra o UNITA. Cuba enviou tropas para lá e lutou ativamente. Talvez sem o apoio cubano, o UNITA poderia ter conquistado Angola. Mas isso é meio complicado. Mesmo sem o apoio cubano, o MPLA ainda controlava as maiores cidades da Angola, o que seria essencial para o conflito. Mas vamos lá, vamos para os dias atuais. Cuba estaria em uma situação completamente diferente do que a gente vê na vida real. Hoje em dia tem uma discussão muito quente entre muitas pessoas em universidades e na internet sobre o que de fato ferrou Cuba. Foi as políticas socialistas do Fidel ou foi o embargo americano? Bem, tem vários argumentos para ambos os lados, e a verdade é que para esse vídeo aqui isso não importa tanto, porque sim, o Fidel não tem nem as políticas comunas e nem o embargo americano, ou seja, Cuba seria sim um país mais rico do que é hoje em dia. Agora nos resta saber mais ou menos quanto. Algumas pessoas dizem que se caso Cuba tivesse mantido com o sistema que estava implementado antes, mesmo com todas as falhas, eles conseguiriam ter um nível de desenvolvimento de um Chile. E pelo menos para mim, até que faz bastante sentido. Mesmo tendo uma economia vastamente rural, explorando açúcar e charuto, e sendo um cassinão dos Estados Unidos, Cuba não estava necessariamente uma relação horrível, pelo menos se a gente for analisar com os outros países da América Latina. E bem provavelmente as coisas se manteriam desta maneira. Politicamente, Cuba passaria por governos mais à direita, que estreitariam suas relações com os Estados Unidos, e com governos mais às esquerdas, que tentariam desapropriar as ações do governo americano para beneficiar a população cubana. Cuba, mesmo com essas ações, não teriam deixado o comércio global e comercializaria mais livremente com o resto do mundo, principalmente com os Estados Unidos. Cuba e Estados Unidos continuariam bem ligados economicamente, e principalmente Cuba, que se manteria muito dependente dos States. Talvez pela superdependência de seus vizinhos, Cuba até poderia ter entrado para o NAFTA, o que teria sido excelente para a nação caribenha. Outra mudança muito grande seria com relação à população. Mais de 73 anos de revolução mudou muito Cuba. Cuba hoje possui 11 milhões de pessoas, o que para o padrão das nações do Caribe é ridículo, praticamente igual à República Dominicana, o que em 1950 era praticamente a metade. Em 60, Cuba tinha o tamanho populacional relativo à Venezuela e Chile. Eu chutaria que hoje em dia, Cuba provavelmente teria uma população em média entre os 22 e 17 milhões de pessoas, já que a larga maioria dos cubanos que migraram principalmente para os Estados Unidos teriam continuado vivendo em Cuba.
Esses milhões de cubanos teriam continuado em Cuba, o que teria agregado muito para o futuro da nação, já que muitos que foram embora eram pessoas com graus de conhecimento muito grande. Assim, Cuba não estaria em uma situação muito ruim. Ainda seria profundamente dependente dos Estados Unidos, mas não estaria nem perto do que está vivendo hoje em dia. Já o país que provavelmente mais ganharia de tudo isso seria eles, os Estados Unidos. Sem Cuba, os Yankees não precisariam gastar toneladas de dinheiro para lutar contra as guerrilhas apoiadas por Cuba. Os mísseis que eles foram obrigados a tirar da Turquia e da Itália seriam um grande fator de barganha para eles, podendo atingir o território soviético de muito perto. Cuba, assim como os vários países latino-americanos, estariam ainda em seu quintal, o que ajudaria os Yankees a focar em outras áreas. A aproximação de Cuba e os Estados Unidos continuaria muito forte, o que evitaria muitos medos da defesa americana, que caso eles fechassem o Golfo do México, ou Golfo da América se você é laranja, transformando assim não só Cuba como o continente inteiro. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor deixe o seu like e se inscreva, que isso ajuda o canal a se manter vivo. Diga aqui o que você acha que teria acontecido caso Cuba não tivesse passado pela revolução. Mas então, é só isso mesmo e tchau!